Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos amigos da Web Rádio Amparo, sejam todos muito bem-vindos a esse programa. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e hoje, em homenagem às mães, ao mês aí das mães, eu vou falar sobre um chamado muito importante que a gente tem, que as mulheres recebem na vida, que é o da maternidade, A maternidade como uma profunda experiência, Uma profunda experiência transformadora. A maternidade é uma experiência humana, profunda e transformadora, que ela pode transcender, ela transcende, na verdade, ela ultrapassa os aspectos biológicos e sociais, ou seja, é mais que isso, mais do que apenas aspectos biológicos e sociais. Elas incluem dimensões existenciais da pessoa humana. E às vezes na maternidade esse conceito passa despercebido, e é um conceito muito inerente ao ser humano. Eu vou trazer para vocês aqui a importância dessa dimensão existencial, da pessoa humana, que pode ser experienciado na maternidade e deve ser experienciado na maternidade para que ela tenha um verdadeiro sentido para essa mãe, que vive essa maternidade. E a logoterapia, que é centrada na busca do sentido da vida, nos dá a verdadeira luz para esse entendimento que eu vou passar para vocês aqui. Na perspectiva da logoterapia, o chamado da maternidade não se resume só a uma questão biológica e muito menos a uma expectativa social, mas nasce como uma oportunidade única para a realização de valores. É uma oportunidade única, é uma oportunidade subjetiva, não se repete, para essa realização de valores. Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele vai distinguir 3 categorias principais de valores que conferem sentido à existência e que vai trazer para a gente aqui um entendimento melhor do que eu estou querendo passar para vocês, da importância de viver a maternidade, de dar o valor real à maternidade. O primeiro deles são valores de criação, ou seja, um valor que confere sentido à nossa existência, onde a nossa existência, como pessoa humana, ela tem um sentido, ela é cheia de sentido. Então, os valores de criação, eles são realizados através do que nós fazemos, do nosso trabalho, das nossas contribuições para o mundo, das atividades que realizamos. A maternidade, nesse sentido, ela oferece inúmeras oportunidades para a criação, ou seja, nutrir, educar, guiar, moldar um novo ser humano, direcionar esse novo ser humano, encaminhar esse novo ser humano, educar esse novo ser humano, como eu falei. Você que é mãe, não sei se já parou para pensar o quanto tem de importância em você, e naquilo que você faz pelos seus filhos, o valor que esses atos carregam, os valores, que essas atitudes carregam, o valor de você ninar o seu filho, o valor de você amamentar o seu filho, o valor de você educar, de você guiar, de você ajudar, de você ensinar, Você já se deu conta do valor existencial que tem nesse ato, Cada demonstração de amor que uma mãe dá pelo seu filho, pela sua filha, representa uma ação
criativa, né? Um valor criativo que preenche a vida dessa mãe com significado. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando essa maternidade é vivida com um sentido, né? Um dos valores que preenche esse sentido, que dá esse sentido existencial, ou seja, preenche a pessoa humana, é o valor de criação, ou seja, é eu olhar para essa atitude de nutrir, de educar, de guiar, de tomar conta, né? Nos mínimos atos e naqueles maiores, né? É o que nos preenche como mãe, né? De significado. E por que é importante isso? Para que não se crie o que a gente chama de vazio existencial, né? Onde eu educo e não sinto um preenchimento, onde eu guio, eu moldo sem nenhum sentido, né? Então, quando esse valor de criação, né? Quando você percebe esse valor, ou seja, quando você dá sentido a esses atos, né? Eles vêm preencher a pessoa humana. Uma das formas, né? É o valor de criação, para que isso não se caia num vazio, numa repetição. Toda mãe faz isso, então eu vou fazer também. Se minha mãe fez, eu também vou fazer, né? Então é possível e digno, né, da mãe, né, que veja nessa demonstração de amor, né, que você dá pelo seu filho, a representação, né, dessa ação criativa que preenche a vida da mãe. E percebam bem que o significado, né, o sentido dado à maternidade está na sua doação, né, no seu ato por aquele ser humano novo, né? Se isso não é realizado, por exemplo, né, pode surgir sim um vazio aí, né, uma falta de sentido, uma falta de propósito, né, onde se faz porque todo mundo faz, porque aprendeu-se assim, né? Tanto que esse valor criativo, esse valor de criação, ele vai ser exercido de forma diferente por cada mãe, né, por cada ser humano. Ele não é igual de um para o outro, né? Por isso a subjetividade. O outro é o valor, né, o segundo, né, valor que confere sentido à existência é o valor de experiência, que esse valor é encontrado naquilo que nós vivenciamos, ou seja, nos nossos encontros, nas nossas relações. Em relação à maternidade, como que isso pode ser visto, né? A maternidade ela é rica em experiências profundas e transformadoras. Só resta saber como que a gente consegue ver que existe essa experiência transformadora na maternidade, né? E não só aquela que te deixa exausta, e não só aquela que te deixa murmurando, e não só aquela que te deixa reclamando, né? Como que se dá, né, isso? O primeiro sorriso do bebê, o abraço apertado do filho, da filha, a cumplicidade nos desafios e nas conquistas, né? São momentos únicos de cada filho, por exemplo, né? São momentos irrepetíveis e eles constroem uma gama de significado que enriquece a existência de uma mãe e consequentemente, a existência daquele filho. Então, muito importante, por isso, o vínculo, né, da criança com a mãe, o vínculo materno, né, de tanto que a gente fala e que se escuta muito, né, o vínculo materno, o vínculo da mãe. Eu, como psicóloga, costumo sempre, né, trazer a importância das mães conhecerem e terem a certeza de que o vínculo maior é dela, né? O vínculo que é bem construído, que é bem nutrido, que é bem sedimentado, né? Ela tem o maior vínculo com aquela criança para conhecê-lo melhor,
Às vezes a gente se depara hoje em dia com pais que acham que não conhecem seus filhos, né? Não, conhecem, só precisam aprofundar, né? Esse vínculo, ele é um valor muito precioso. Por isso ele precisa ser cultivado, né? E traz significado. Ele traz significado de existência, né? E por último, os valores de atitude, né? O que são esses valores de atitude? Como que os valores de atitude se manifestam? Eles podem se manifestar na forma como nós nos posicionamos diante do sofrimento inevitável e das situações que a gente não pode mudar. Então, por exemplo, situações que as crianças apresentam, né, tanto de saúde, né, ou de temperamento, ou de trabalho mesmo, que às vezes uma criança dá mais do que a outra, né, ou da situação, do contexto que a família está vivendo, dificuldades financeiras, né, e aí vem um filho e a dificuldade parece que é maior, né? Então, existem situações que não podem ser mudadas, né? Mas os valores de atitude, ou seja, como nós vamos nos posicionar diante dessa dificuldade, eles podem ser valores, essa situação, né, pode ser vista como um valor que vai trazer significado à nossa existência e não que vai ser uma derrota, né? Então, será que a maternidade hoje, né, pelo que vocês conhecem, as mães que estão nos ouvindo, será que a maternidade apresenta alguma dessas situações? Ou, quem sabe, todas elas, né? Situações inesperadas, grandes desafios, noites mal dormidas, preocupações com saúde, né? Momentos de frustração, né? Com certeza, a maternidade, né, ela apresenta essas situações. Então, os valores de atitude, né, eles são valores que nos posicionam de uma forma em escolhermos como nós vamos viver esse sofrimento inevitável. E aqui a gente não está falando de algum sofrimento evitável que a gente pode resolver, não. Sofrimentos inevitáveis, situações que não podemos mudar, né? Então, a logoterapia, ela enfatiza que, mesmo diante das situações mais difíceis, vistas aos olhos humanos como impossíveis, né? Mesmo diante do sofrimento, o ser humano, ele tem sempre a liberdade de escolher a sua atitude, ou seja, de como se posicionar diante das dificuldades. Então, uma mãe, ao enfrentar as dificuldades com resiliência, com amor, né, esperança, encontra um profundo sentido em sua capacidade de superar os obstáculos por amor àquele filho. Então, muitas das vezes a gente fala que, nossa, não sei como aquela mãe, né, ela tira forças da onde? Então, ela tira desse valor que dá sentido para ela. Os valores de criação, de experiência e de atitude, eles trazem ao ser humano o verdadeiro sentido da sua existência. E ao contrário disso, podemos dizer que, quando faltam esses valores, o ser humano presencia o chamado vazio existencial, onde as coisas vão perdendo o sentido, ou, na verdade, desde o início elas ficam sem sentido. O chamado à maternidade, à luz da logoterapia, convida a mãe a se ver muito além de só uma cuidadora e a reconhecer o potencial de crescimento pessoal e
e assim a descoberta de sentido, então, que essa experiência proporciona. Hoje, muitas mães encontram-se em verdadeira exaustão, às vezes, por não conhecerem esses caminhos, por não conhecerem valores corretos da maternidade e passarem boa parte do tempo querendo viver uma maternidade idealizada, como se não houvessem dificuldades ou como se pudessem resolver todos os problemas para viver uma maternidade isenta de desafios, ou aquelas mães que são exímias mães, né? Mas o verdadeiro valor não é colocado ali naquela experiência, naquelas atitudes, no valor, não tem o verdadeiro valor de criação. Então, não se vê sentido na maternidade dessa forma. E aí passa a ser simplesmente só uma questão de cansaço, né? A logoterapia, ela vem sabiamente ainda abordar a importância de algo que a gente chama de autotranscendência, ou seja, a capacidade humana de se voltar a algo além de si mesmo, né? Se voltar para algo além de si, para fora de si. E na maternidade é o que mais se faz, né? Diria que talvez seja isso, né? A essência, você se doa o tempo inteiro, e é exatamente isso que acontece. Mas quando na maternidade você está exercendo ali a experiência da maternidade, mas você não tem a capacidade de se ver nessa situação, né? A capacidade da mãe, ela se manifesta no amor incondicional e na dedicação ao bem-estar do filho, do outro, né? Quando ela se coloca a serviço de outro ser humano, aí é que a mãe encontra um sentido que vai além de suas próprias necessidades e desejos, ou seja, que vai além das suas forças, que vai para além daquilo que a gente pode imaginar que uma mãe consegue. Por isso, a gente tem o que eu falava antes desse olhar, né, de que como que a mãe tira forças da onde ela vai encontrar forças, desde que ela tenha esse verdadeiro sentido, esse verdadeiro valor, ela veja o valor daquilo, ela experiencie o valor daquilo que ela está realizando e sendo chamada a realizar. Quando sempre ela se coloca a serviço do outro. Buscar o sentido na maternidade dá à mãe a condição de viver sem culpa, aceitando as dificuldades, os sofrimentos, encontrando significado neles. Quando não se conhece esse processo, ou não se consegue lidar dessa forma, essa mãe sofre, né? Ela pode viver uma eterna frustração por entender que o valor está apenas no sucesso profissional, na autonomia individual, que não existe um sentido nessa maternidade, que não existe um valor próprio dessa maternidade. A maternidade, ela oferece um terreno fértil para a realização de valores profundos e para a descoberta de um sentido de vida duradouro. Ao atender ao chamado à maternidade, a mulher nutre, educa seus filhos, mas também enriquece sua própria jornada existencial. Essa jornada existencial própria dessa mãe, né, que ela tendo nesse chamado, essa consciência, né, essa autenticidade, ela percebe que nessa atitude para fora, para o outro, ela se preenche. Ela encontra esse sentido da sua existência como pessoa humana. Quando a gente busca esse sentido nosso como pessoa humana, que não deixa essa característica de pessoa humana se desconfigurar pelo mundo, pelas exigências da vida, né? Ela pode sim, com toda essa doação,
ou melhor, cada vez mais que ela se doa, mais ela se preenche nessa sua jornada existencial. Ela mais se enriquece nessa sua jornada. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem acessar meu Instagram, Paula Barreto Psi. Podem assistir novamente, ouvir novamente esse programa no YouTube da Web Rádio ou no meu também. E que você tenha um feliz mês aí das mães. E até o próximo programa Psicologia e Vida, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Web Rádio Amparo. Um abraço a todos. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.